É tipo assim, chegar alguém e falar assim, ó, encontraram uma estátua de ouro do Romário debaixo da pirâmide de Gizé. Então vão escavar pra ver se tá lá Se mesmo, tá lá, né? Tem não. que ser cabeça aberta. Não, velho. Vamos assinar Valete hoje, gente. Quem comprar vai ganhar essa revista, certo? Do Wesley. E eu vou autografar, evidentemente. E não somente isso, darei um beijinho embatonzado, certo? Com 40! Valete Plus esse mês eu vou maquiar Arthur Duval, colocar uma peruca nele. Será completamente espectro cinzado. Então, o que foi esse caso? Foi um caso de uma conferência que aconteceu, foi uma conferência de ufólogos, né, um evento de ufologia, né, de quem gosta de estudar, assim, geralmente por conta própria mesmo, né, questão de ETs, sinais de ETs, evidência dos ETs na Terra, e eles se reuniram num hotel, um grupo de ufologia italiano se reuniu num hotel em Bolonha, e fizeram uma apresentação lá, uma conferência de 4 horas, falando com 3 apresentadores principais, falando sobre os resultados de uma análise que tinham feito debaixo da pirâmide usando uma tecnologia que nunca foi usada para isso, né? E a partir de uma interpretação também proprietária do cara, que é um software dele, e que também não tinha uma validação suficiente, os dados não estavam públicos e por aí vai, mas... Tá tudo muito duvidoso, muito freestyle, né? Mas ele não estava apresentando isso em nada oficial. Ok. Não era um contexto assim de a Universidade de Tóquio, numa parceria com a Universidade de alguma universidade alemã, chegou a um certo resultado, chamou uma coletiva de imprensa. Não é nada disso. É um grupo totalmente de busca assim, independente que fez essa conferência e apresentou esses resultados. E esses resultados, tipo, metodologicamente, a apresentação é muito ruim. E, tipo assim, por algum motivo isso pegou na internet, todo mundo começou a falar disso. Sei lá, acho que o Joe Rogan, né, que é o maior podcast do mundo, alguém comentou isso lá. Aí o negócio bombou e tal. E isso ganhou uma proporção que originalmente não tinha. Era, de fato, é como se, sei lá, em Varginha, em Minas Gerais tem o ET de Varginha, é como se o pessoal lá do museu do ET de Varginha fizesse uma conferência de ufologia falando alguma coisa e de repente o mundo inteiro está falando disso. Nossa. E aí, claro que quem de fato estuda profissionalmente essas coisas, tanto no campo da geologia, quanto no campo da egiptologia, da história, arqueologia, os caras ficaram tipo assim, o que está acontecendo, né? Ainda mais porque a retórica, já desde o início dos caras que fizeram essa apresentação no hotel lá em Bolonha, foi de que essa é a verdade que estão escondendo Da gente. de Nossa, vocês. sim. Então, o cara apresenta um negócio assim totalmente tosco, teoricamente, metodologicamente, empiricamente, e Ainda é conspiracionista, né? ainda tipo peita assim com essas pouquíssimas coisas que ele trouxe ali, a produção acadêmica que é feita no mundo inteiro, em todos os países do planeta Terra que trabalham com egiptologia. Ninguém chegou à conclusão dos caras, todo mundo concorda com o básico ali, pelo menos, de Antigo Egito. E ele já trouxe essa retórica beligerante, assim, na própria conferência. Isso cresceu mais ainda nas comunidades mais conspiratórias e por aí vai, né? E aí, tipo assim, eu fiz uma live sobre isso e recebi algum hate, assim, porque sempre tem, mas assim, faz parte, né? Então acho que foi significativo, assim? O hate foi pesado ou não? Não. Ah, ok. Mas você que falou de religião, né? ET deve ser o de menos. Mas aí apareceram algumas pessoas falando assim, mas os acadêmicos são muito cabeça fechada, né? Não, tudo bem, tipo assim, existe realmente... O nosso pensamento ele não pode ser 100% cabeça aberta, porque senão você não tem nenhum critério para comparar uma coisa com a outra também. Exatamente. Tipo assim, chegar alguém e falar assim, encontraram uma estátua de ouro do Romário debaixo da pirâmide de Gizé. Então vão escavar para ver se tá lá mesmo, né? Tem que ser cabeça aberta. Não, velho. Tem um certo limite, né? A gente tem que ter um certo filtro. E a pessoa que fala isso também, nossa, vocês são cabeça fechada demais, é o cara que compra no primeiro pitch a ideia de que existem usinas elétricas ou coisas do tipo, ou uma cidade debaixo das pirâmides, né? Então, tipo assim... Tem gente que acredita nisso? Sim. É porque ele não quer saber, né? Ele quer acreditar. É o arquivo X, né? I want to believe. Exato.
Perfeitamente. Mas é a Glenda. Pô, a Glenda super quer acreditar em ET, mas ela não... Mas eu não acredito mas que não Mas tem não consegue, evidência. né? Mas ela super gostaria que os ETs aí nos visitassem. Gostaria muito de fazer contato. Não, mas isso é ótimo. A pessoa reconhecer a vontade dela de acreditar, tipo, isso é fundamental. É uma questão até de você perceber os seus próprios vieses. O problema é quando essa vontade impera sobre a verdade. Tipo assim, aí você... eu quero que seja verdade e Logo você isso desconsidera... Ou então, tipo assim, os caras não sabem, por isso que eu tenho uma certa... por isso que você falou no negócio da história, que é meio frustrante e tal, eu tentei contra-argumentar aqui, porque isso é importante, porque a pessoa fala assim, diante da incerteza da história, né? Os egiptólogos não sabem do que eles estão falando, não tem tanta certeza assim. Logo, com certeza absoluta, aí insira a sua teoria totalmente implausível na sequência, né? Entendi. Então, tipo assim, os caras acham que sabem alguma coisa, mas lógico que foi ET. Então, tipo assim, Nossa. acontece muito esse tipo de comentário, né? Esse, do caso, é uma cabeça muito aberta. A propósito, Entendeu? Demais. vocês estão aí no chat, vocês já acreditaram em história de ET com pirâmides? Se sim, DIT 1, se não DIT 2. Olha, isso é até interessante, porque eu nunca acreditei. Em ET com pirâmide? Não, nada assim. Eu acho muito estiloso ET com pirâmide. Então, combina muito. Porque é um negócio meio entendeu? futurista, né? Sim. Com um negócio passado. A estética do alienígenas passado é muito interessante mesmo. Eu curto. E tem umas outras coisas envolvendo ET, né? Tipo, que as pirâmides estão alinhadas com as estrelas. Ou que seria mas não impossível tão, eles né? carregarem aqueles blocos. Tá, mas talvez tivessem no período que foram construídas, né? Porque já mudou o posicionamento. Enfim, Mas eu essas nem- coisas todas são explicáveis naturalisticamente, né? Eu nem sei quão possível seria também falar de uma questão de alinhamentos. Tipo, dependendo do ângulo que você vê também a pirâmide. A partir de qual Sim, ângulo exatamente sim. as pirâmides estão alinhadas, né? Perfeitamente. As pirâmides estão alinhadas com coisas que, com certeza, que é com os eixos cardeais. Porque a partir de uma astronomia a olho nu não é tão difícil assim, inclusive, você determinar essa questão de onde o Sol se põe, onde o Sol nasce, e os caras faziam esse alinhamento, sem Eu dúvida. tenho uma curiosidade a respeito de como era a constituição, a aparência das pirâmides quando elas foram feitas. Como elas eram de fato. Porque agora está tudo degradado, né? Pelo tempo, enfim. Como é que elas eram? Então, aí vão lá, né? Tipo assim, eu não tava lá, como é que eu vou saber, Ah, né? não. Ok. A gente Ela tinha uma consegue... usina nuclear embaixo. Ela era, na verdade, uma esfera, né? Só que o núcleo dela era uma pirâmide, a esfera a gente perdeu. Não, tô brincando. Ok, mas manda lá. A gente consegue saber como é que eram mais ou menos as pirâmides na época por causa de evidências arqueológicas. Tipo assim, você tem primeiro o formato que ela tá lá. Você sabe que aquilo estava lá, só que tinha alguma coisa a mais por cima. Ok. Em alguns casos, a gente tem algumas pirâmides que quando você vê uma imagem de pirâmide, pega as grandes pirâmides de Gizé mesmo, né? As famosas, que tem a esfinge na frente de uma e tal. Geralmente você vai ver, tipo, degraus, né? Só que tem uma pirâmide que ela tem um resto do revestimento. Uau. Então você consegue... E também na pirâmide de Khafre, ela tem a pontinha mais lisinha, assim. Você tem o acabamento da pirâmide ainda resistiu. A de Kelps se perdeu completamente o revestimento, mas, tipo assim, aí você extrapola. Se a de Kelps tinha essa parte de revestimento, e em outras pirâmides você encontra na base uma parte que se preservou o revestimento, Entendi. Ok. é razoável supor, Que era eu não inteiro. estava lá, né? Não tirei uma foto, mas é razoável supor que as pirâmides tivessem um acabamento inteiro em volta delas, assim, para deixar a superfície mais plana. E outro detalhe, tem um tipo de calcário específico, que é chamado de calcário reflexivo, que a gente encontra justamente nessas partes de revestimento que sobreviveram. Ok. Então, e esse calcário reflexivo, quando ele estava mais novo, né, porque as pirâmides já têm, sei lá, 5.000 anos de história, quando esse calcário foi recém-extraído e é aplicado, ele realmente reflete a luz, o que deixaria, se a gente pensar que o revestimento é feito de calcário reflexivo, isso deixaria a pirâmide brilhante, né? Então o sol bate ali e ela fica quase que branca, né? Não, imagina isso no deserto. É impressionante. Absurdo. E pareceria, sei lá, uma pedra preciosa, gigantesca no meio do deserto. Devia ser incrível. Pô, hoje já é impressionante, né? Nossa. Imagina. Então, então, em algumas pirâmides,
a ideia é essa, né? Mas nem toda pirâmide é igual, né? Os caras construíram pirâmide por mais de 1000 anos e variaram muito em termos de arquitetura, como eles constroem, questão de revestimento. Em alguns casos, a gente tem uma outra pirâmide que é interessante, depois vocês podem jogar no Google aí, pirâmide negra, que é uma pirâmide que ela tá totalmente detonada, assim. Ela parece um monte de terra. Só que foi encontrado no local arqueológico em que escavaram ali, uma parte que é tipo, eles chamam de piramidium, que é uma forma de pirâmide mesmo, menorzinha assim, sei lá, desse tamanho assim, mais ou menos. Nossa, bem pequeno. É esse aqui? Isso, essa é a pirâmide negra, isso, e esse é o piramidium. Isso aí foi encontrado junto da pirâmide negra, isso não estava lá em cima, mas provavelmente, originalmente estava. Era o acabamento da ponta da pirâmide, que no caso da pirâmide, se não me engano, a pirâmide de Kelps, ela também, no finalzinho dela, você vê, tipo, ela fica plana e falta um acabamento de pontinha. Então, provavelmente, também nas estruturas das pirâmides, você tinha recorrentemente esses piramídeos fazendo o acabamento da parte de cima. Eu vejo isso aqui, eu só fico pensando no pobre coitado que teve que fazer isso, que falou que moldar, que esculpir tudo valeu bonitinho. a pena, né? Hoje em dia a gente Meu pode Deus. imaginar, nossa, quão belo. Vamos assinar a Valete hoje, gente. Quem comprar vai ganhar essa revista, certo? Do Wesley. E eu vou autografar, evidentemente. E não somente isso, darei um beijinho embatonzado, certo? Com 40 Valete Plus esse mês eu vou maquiar Arthur Duval, colocar uma peruca nele. Será completamente espectro cinzado.